Lucas capítulo 13, hoje vamos ler e meditar nos versículos 31 até o 35. Diz assim a santa palavra do Senhor. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: "Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo." Ele, porém, lhes respondeu: "Vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Até aqui a palavra do Senhor. Ó Deus, dá-nos a bênção, ó Deus, de compreender a Tua palavra, agora lida, e aplicá-la à nossa vida. Nos ajuda nisso, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no finalzinho de fevereiro, hoje é dia 23 de fevereiro, o ano começou ontem praticamente, né? Mas certamente muitos, se não todos os planos que fizemos para este ano já foram abandonados. Ou não? Creio que muitos que fazem planos, quando chega nessa época, já até desistiram dos planos anteriormente estabelecidos. Com grande facilidade, nós abandonamos projetos importantes quando nos deparamos com dificuldades, obstáculos, oposições. Até mesmo no que diz respeito à nossa vida com Deus, nossos deveres espirituais, por vezes nós falhamos em perseverar na oração, em perseverar na leitura bíblica, nos cultos domésticos e assim por diante. Mas enquanto para nós a grande dificuldade de perseverar e manter a firme resolução de cumprir os nossos compromissos, para Jesus é diferente. Para Jesus, nada era capaz de fazê-lo abandonar a sua missão. Sua agenda estava definida e nada nem ninguém o faria mudar de ideia. E até nisso, nós encontramos em Jesus um homem perfeito. Como um homem perfeito, ele jamais se afastou dos seus compromissos. Mesmo diante de ameaças, mesmo diante de rejeição das pessoas, ele continuou firme naquilo para o que ele veio. Nesse sermão nós vamos ver então que Jesus se mantém resoluto na missão, mesmo diante de ameaças e de rejeição. O resumo é este: Jesus se manteve resoluto na missão, mesmo diante de ameaças e de rejeição. Pessoas como eu e como você têm dificuldade de se manter firme. Temos a propensão de ceder às pressões externas. Ao invés de perseverar, ao invés de nos mantermos firmes e consistentes nas nossas decisões. Pessoas como eu, como você, podem hoje, nessa hora, encontrar em Cristo não só um exemplo de coragem e foco, mas, sobretudo, consolo e esperança, porque Ele cumpriu perfeitamente a agenda do Pai, conquistando definitivamente para o seu povo o ingresso no seu reino eterno, onde todos os projetos, uma vez iniciados, jamais serão fracassados.
Então ele já conquistou para nós ingresso nesse reino. Nisso nós podemos ter esperança. Vamos olhar então para esse texto e perceber a grandiosidade desse homem, Jesus Cristo, que conquistou a nossa salvação ao manter-se resoluto na missão de morrer na cruz por nós. Então, em primeiro lugar, Jesus se mantém resoluto na missão diante de ameaças. Vamos novamente ler o versículo 31 até o 33. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu: vão e digam a essa raposa que hoje, amanhã expulso demônios, curo doentes, no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. O nosso Senhor ouviu os fariseus lhe dizerem para ele ir embora, porque Herodes queria matá-lo. Nós não sabemos exatamente onde Jesus está aqui nessa passagem. Provavelmente ele está mais ao norte, caminhando em direção ao sul, a Jerusalém, onde ele haveria de morrer. E ele está cumprindo esse percurso do norte para o sul, porque nós sabemos desde o capítulo 9, por exemplo, no versículo 51, diz o seguinte, que aconteceu que ao se completarem os dias em que ele seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Então ele já havia demonstrado claramente para todos os seus discípulos que é para lá que ele ia e que lá ele haveria de entregar a sua própria vida. E ele, desde o capítulo 9, ele está indo na direção de Jerusalém. Ele estava resolvido, porque foi para isso que ele foi enviado pelo Pai ao mundo. O Deus eterno entrou na história por meio da pessoa do seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Esse era o propósito último da vinda de Cristo. E a agenda divina não poderia ser cancelada. Tinha dia marcado, tinha hora marcada, desde a eternidade. Ele haveria de assumir a carne humana, viver como um de nós, de uma maneira perfeita, se identificar conosco para nos substituir na mais trágica e impressionante história de amor e redenção. Foi para isso que ele veio. Não havia quem pudesse impedir o agir do Senhor. Quem era Herodes nessa história? De ameaçar o nosso Salvador. O que ele poderia fazer contra os planos de Deus? Só se ele trabalhasse para Jesus não morrer na cruz. Aí ele estaria indo contra o plano de Deus, porque o plano de Deus era exatamente a morte do seu Filho. Todos os reis da terra são como nada diante do Todo-Poderoso. E Deus afirma na sua palavra, Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, agindo eu, quem o impedirá? Nada muda os planos do Senhor. A palavra de Deus afirma em Provérbios 21, versículo 1, como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. E foi exatamente isso que aconteceu. O coração de Herodes, o coração de Pôncio Pilatos, o coração dos fariseus, dos demais religiosos, eles pensavam que estavam prestes a pôr fim ao incômodo que Jesus lhes causava por pregar o reino de Deus, mas na verdade eles estavam contribuindo para que os planos de Deus se cumprissem perfeitamente. Lá em Atos capítulo 4, versículo 27 e 28, um trechinho de uma oração dos nossos irmãos do passado que estavam sofrendo perseguição. Eles dizem na sua oração: de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, veja, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram.
Matar Jesus era o que Herodes, Pôncio Pilatos e todos aqueles líderes religiosos queriam fazer. Mas ao quererem fazer isso, eles estavam alinhados com o plano de Deus, com o que Deus havia planejado. E Jesus segue o plano do seu Pai, sem levar em consideração as ameaças, porque ele sabia que tais ameaças não contrariavam de maneira nenhuma os decretos eternos de Deus. Muito pelo contrário. Meus irmãos, uma coisa é falharmos nos nossos planos pessoais, como emagrecimento, atividade física, metas de leitura, etc. Uma coisa é a gente falhar nesses planos circunstanciais e pessoais, mas outra coisa é nós desanimarmos e abandonarmos a missão que Deus nos deu nesse mundo. Na missão que temos de servir a Deus, nós não podemos ser abatidos por ameaças e oposições. A nossa vida para a glória de Deus não pode depender de um ambiente totalmente favorável e estimulante. Porque não existe ambiente favorável e estimulante para quem foi chamado por Deus para viver para Ele, para servi-lo. Jesus estava na missão de cumprir a vontade do Pai e vivia num mundo de hostilidade. Da mesma forma nós, meus irmãos, continuamente nós teremos que lidar com um ambiente desfavorável ao cumprimento da missão que nós temos. Mas como disse o autor de Hebreus, nós devemos nos concentrar e focar em Cristo para não desanimarmos pelo caminho. O autor de Hebreus disse o seguinte no capítulo 12: livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual trocou a alegria que estava proposta a ele, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Qual a única maneira de nós nos mantermos firmes nos propósitos de Deus para a nossa vida? É olhando para Cristo, nos desembaraçando do pecado e olhando firmemente para o nosso Salvador. E voltando um pouco no texto de Atos 4, que eu li há pouco, depois que os nossos irmãos afirmaram que Herodes e Pôncio Pilatos realizaram o que estava no plano de Deus, eles pedem o seguinte na oração deles: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Esse é o pedido que eles fazem ao Senhor, para que eles continuem firmes na missão que Deus lhes deu. Irmãos, nós temos um Salvador ressurreto. Ele morreu conforme o plano eterno de redenção e ele ressuscitou como uma comprovação de que seu sacrifício por nós foi aceito pelo Pai. E por que então nós nos sentimos desmotivados e desanimados dessa carreira que nos está proposta, de andarmos no caminho do Senhor, de cumprirmos a sua vontade? Por que os planos que fazemos de servir mais e melhor ao Senhor, por vezes nós nos vemos fracos para cumprir isto? Nós temos um Senhor glorioso, que venceu a morte. Olhemos para Ele, para que não desanimemos. Voltando ao texto, irmãos, olhemos para a resposta que Jesus deu aos fariseus. Versículo 32 e 33. Vão e digam essa raposa,
que hoje, amanhã expulso demônios, curo doentes, no terceiro dia terminarei, porém eu preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus chama aqui Herodes de raposa, e com isso Jesus está demonstrando desprezo por Herodes. Talvez seja a única vez em que Jesus externaliza desprezo por alguém. Herodes para Jesus era um homem de pequena importância, um homem ardiloso e sem dignidade. Sua resposta para ele foi que ele continuaria cumprindo a agenda do Pai. Não interessa o que esse homem pequeno, sem dignidade, está me ameaçando. Eu tenho uma agenda a cumprir. Qual é a agenda? Ele diz: expulsar demônios, curar enfermos, seguir até Jerusalém para ser morto lá. Ninguém vai mudar o plano do Senhor. Versículo 33, ele diz: preciso caminhar hoje, amanhã e depois. É necessário. Algo impulsionava Jesus. Fazer a vontade do seu Pai plena e perfeitamente era o objetivo maior da sua vida na terra. E não buscar os seus próprios interesses e confortos. Em vários momentos ao longo do Evangelho de Lucas, essa necessidade de fazer a vontade do Pai fica evidente. Por exemplo, em Lucas 9, 22, ele diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e seja morto, e no terceiro dia ressuscite. É necessário. Lucas 24, 25 e 26, então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Ele sabia que essa era a sua missão. Em Lucas 24, 44 a 49, diz o seguinte: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, e assim por diante. Irmãos, nós estamos diante de alguém que cumpriu a sua agenda perfeitamente, não falhou em momento algum, e ele é capaz de socorrer gente como nós, que falhamos nos nossos propósitos, e mesmo os mais diligentes entre nós, que fazem bem algumas coisas, falham em outras. Jesus está aqui para nos oferecer auxílio e esperança a nós que falhamos em cumprir nossas obrigações. Ele nos oferece ajuda e misericórdia, porque Ele sabe que nós somos pó, que nós somos falhos. Você e eu, que falhamos nos nossos compromissos conjugais, nos nossos compromissos familiares, nos nossos compromissos profissionais. Você e eu que falhamos em nossos deveres espirituais de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você e eu que nos vemos por vezes desanimados, facilmente, prontos a abandonar bons projetos que iniciamos no passado. Jesus agora nos estende a mão para nos levantar e dizer: você é meu, eu te dou a posse do reino de Deus que eu conquistei com a minha perseverança, da minha firme resolução de morrer por você. Agora venha comigo, eu vou te capacitar a dia para servir a mim nesse reino de amor e misericórdia. Não sei se você é como eu, que por vezes fica desanimado com a própria incapacidade de cumprir objetivos e metas. Jesus nos estende a mão e fala: venha comigo porque eu já resolvi esse problema. Eu já resolvi. Você vai falhar muitas vezes, mas eu já cumpri a agenda. A agenda da tua salvação já está pronta.
Não tem novas páginas, não tem novos compromissos, você é meu. E o reino que eu conquistei para você é perfeito e os projetos não falham mais. Eu vou te ajudar e vou te levar para lá. Eu vou te aperfeiçoar, você vai estar comigo lá. Jesus não sucumbiu ao medo das ameaças dos governantes humanos. Eles não puderam desviar o nosso Salvador da agenda designada por seu Pai. E nisso, meus irmãos, está a nossa esperança, está a garantia da nossa vida eterna, está a garantia da nossa liberdade e a garantia de que seremos capacitados para toda boa obra que Ele nos chamou a realizar. Estamos refletindo sobre a grandiosidade do homem Jesus Cristo, Filho de Deus, que conquistou a nossa salvação porque Ele se manteve resoluto na missão de morrer por nós. Agora, em segundo lugar, Jesus se mantém resoluto na missão diante da rejeição. Acompanhe comigo o versículo 34 em diante. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu afirmo a vocês que não me verão mais até que venham a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Depois de responder intrepidamente a Herodes, a ameaça de Herodes, o nosso Salvador agora dirige palavras a Jerusalém, expressando profunda compaixão e profundo lamento. Jerusalém era considerada a cidade santa, mas Jesus disse que ela era uma cidade que matava profetas, que apedrejava aqueles que eram enviados a ela. E ele, Jesus Cristo, foi pessoalmente rejeitado por Jerusalém. Ainda haveria de ser finalmente, quando fora da cidade seria crucificado. A Escritura nos diz em João 1, 10 e 11, que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Em Isaías 53, versículos 2 e 3, diz que ele não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E o versículo 34 nos traz essa declaração tão impactante. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Jesus é o Senhor Deus que tanto ama o seu povo, que por vezes procurou trazê-lo para si, protegê-lo debaixo das suas asas. O Salmo 91:4 diz: Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Deus quis juntar o seu povo e protegê-lo. Mas apesar disso, continuamente o seu povo virou as costas para o Senhor, procurou refúgio em outros povos e nos deuses falsos desses outros povos. Enquanto Deus é revelado na Escritura como aquele que ama, como aquele que é como uma mãe que quer cuidar e proteger do seu povo, o seu povo, por sua vez, se comporta com rebeldia, chega ao ponto de rejeitar o grandioso amor do seu Deus. E essa atitude do seu povo de rejeitá-lo
certamente afetou o Senhor, comoveu o coração do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 19, 41 a 44, diz assim: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Jesus chorou por aquela cidade que o rejeitava. Tal rejeição o entristeceu, mas observe, não o fez mudar de ideia. A rejeição do seu povo não o dissuadiu de cumprir perfeitamente o plano, de se manter resoluto naquela missão de entregar sua vida por nós. Mesmo assim, aquela cidade, por rejeitar o Senhor, haveria de enfrentar as consequências dessa rejeição. E o versículo 35 nos diz: eis que a casa de vocês ficará deserta. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Em Lucas 19, 43 e 44, um pouco depois do versículo que eu acabei de ler, diz o seguinte: virão dias em que os seus inimigos, Jerusalém, cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. O templo e a cidade de Jerusalém foram totalmente devastados no ano 70 depois de Cristo. Algumas décadas depois da morte de Jesus, pelas forças romanas. A casa deles ficou deserta. Esse texto se cumpriu. Porque eles rejeitaram o Salvador. O tempo oportuno em que a graça e a misericórdia de Deus estavam à disposição daquela cidade, esse tempo terminaria. Como também terminará para todo mundo, que é o que nós vimos no texto da semana passada sobre a porta. Quando a porta se fechar, não tem mais qualquer possibilidade de entrar. Para os que ficarem do lado de fora, restará o choro e o ranger de dentes, diz a Escritura. E Jesus repete aqui a mesma sentença. Os que rejeitarem a única porta que conduz à vida, ficarão sempre, para sempre, por toda a eternidade, debaixo da ira do Cordeiro. Todos os poderosos deste mundo, incluindo Herodes, que não recorrerem a Cristo para encontrarem refúgio e salvação, eles terminarão, como na descrição que o apóstolo João fez lá da sua visão do Apocalipse 6, 15 a 17, ele disse: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado do trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? E finalmente Jesus afirma no versículo 35, eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. O plano seria executado, meus irmãos. O propósito final seria cumprido, independentemente dos governantes com suas ameaças, independentemente dos impenitentes com a sua rejeição a Jesus, nada mudaria o plano do Senhor. Jesus iria para Jerusalém, seria morto, ele ressuscitaria no terceiro dia, ele subiria aos céus,
A cidade que o rejeitou e o matou em breve seria devastada, e mais um pouquinho de tempo e todo o mundo que houver rejeitado a Jesus Cristo estará sob a mesma sentença. E depois de tudo ele vai voltar. Ele vai voltar e será recebido por aqueles que o aceitaram. Estarão louvando e dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. O plano de Deus é sempre infalível. Nada que Deus determinar vai fracassar. O plano de salvação se realizou perfeitamente porque Cristo, o homem perfeito, não se deixou levar por ameaças e por rejeição. E nós, por vezes, por muito menos, nos deixamos levar e abandonamos a nossa missão diante de Deus. Ele se manteve firme, resoluto na missão que tinha diante de si. E agora, finalmente, irmãos, como que você e eu podemos responder a esta mensagem? Quero propor aqui 3 coisas, rapidamente. Como que a gente pode responder a tudo isso? Primeiro, façamos planos para a nossa vida que se alinhem com a missão que o Senhor nos deu para realizar nesse mundo. Pois os planos dele jamais serão frustrados e ele nos dará condições necessárias de executar esse plano. Então façamos planos que estejam alinhados com os planos de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque ele não tem compromisso com os nossos planos. Não importa se os nossos planos pessoais serão ou não serão cumpridos. Para Deus, isso não é importante. Ele tem compromisso com os planos dele. E se a gente alinhar os nossos planos pessoais com os planos eternos de Deus, aí sim é onde nós vamos encontrar alegria. Porque esses planos jamais serão frustrados. Segunda coisa, tenhamos noção do custo de seguir Jesus. Quer seguir Jesus? Tenha noção do custo disso. Seguir Jesus demandará de nós resistência para lidarmos com a rejeição das pessoas, para lidarmos com oposições de toda sorte. Então, você quer fazer do seu discipulado a coisa central da sua vida, que é o que Jesus propõe para você? Venha e siga-me. Busque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você está disposto a fazer isso, esteja disposto a pagar um preço alto. Porque a vida de quem quer seguir a Jesus não é fácil. Terceira coisa, quando nós desanimarmos e falharmos na missão que Deus nos deu, voltemos os nossos olhos para Cristo novamente. Nos concentremos nele, que foi perfeito em todas as suas realizações. E assim nós encontraremos misericórdia e vigor para seguirmos adiante. Nós só vamos encontrar motivação para levar até o final e perseverarmos até o final, se a gente olhar para Jesus. Porque se a gente olhar para nós mesmos, nós vamos desanimar e vamos cair. Mas se a gente olhar para Jesus, nós vamos encontrar misericórdia e graça para cumprirmos o que Ele nos propôs. Que Deus nos ajude nisso.